Olá pessoal, a prof vai fazer a explicação da multiplicação de matrizes. Multiplicação de um número real por uma matriz. Exemplo 1. 5 vezes a matriz A, ou seja, minha matriz A aqui é uma matriz 2 por 3. Então eu tenho um número real que multiplica essa matriz. Então eu vou multiplicar esse número por cada elemento dessa matriz. 5 vezes 1, 5. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 3, 15, 5 vezes o 4, 20, 5 vezes o 5, 25, 5 vezes o 6, 30. A multiplicação de uma matriz por outra matriz. Então, quando eu tenho duas matrizes, vai funcionar da seguinte maneira. Exemplo 2. Eu tenho a matriz A, 2 por 2, vezes a matriz B, que também é 2 por 2. Então, eu vou fazer linha vezes coluna. Primeira linha vezes a primeira coluna vezes a segunda coluna do B, segunda linha do A vezes a primeira coluna do B, segunda linha do A vezes a segunda coluna do B. Então, aqui a prof colocou A vezes o B. Nós vamos deixar, então, dessa maneira organizado para que vocês possam entender. Temos, então, linha vezes a primeira coluna. Então, a primeira linha do A, 1 vezes o menos 3, mais 2 vezes o 4. Está aqui. Depois eu tenho a primeira linha do A vezes a segunda coluna do B. 1 vezes o 5 mais 2 vezes o 2. Está aqui. Depois eu tenho segunda linha do A com a primeira coluna do B. Então eu tenho 3 vezes o menos 3 mais 4 vezes o 4. A segunda linha do A com a primeira coluna do B. Então, temos aqui 3 vezes o 5 mais 4 vezes o 2. Está aqui. Após isso, eu vou fazer as multiplicações e somar aqui, ó. 1 vezes o menos 3, menos 3. Mais 2 vezes 4, 8. Então, menos 3 mais 8, 5. Aqui nós temos o resultado do primeiro elemento dessa multiplicação de A vezes o B. Depois eu tenho 1 vezes o 5, 5. Mais 2 vezes o 2, 4. 5 mais 4, 9. Segundo elemento desta multiplicação de A vezes o B. 3 vezes o menos 3, menos 9. Mais 4 vezes 4, 16. Menos 9 mais 16, mais 7. Aqui nós temos o terceiro elemento da multiplicação de A vezes o B. E por último temos 3 vezes o 5, 15. Mais 4 vezes o 2, 8. 15 mais 8, 23. Temos aqui, então, a matriz 2 por 2, o resultado da multiplicação de A vezes o B. Atenção! Muita atenção no que a prof vai colocar agora para vocês. Para efetuar, tá? Então, a prof vai explicar aqui como é que eu consigo fazer essas multiplicações de matrizes, tá? Como é que eu sei se eu consigo multiplicar uma matriz por outra? Então, para efetuar a multiplicação de duas matrizes, sempre multiplicamos as linhas da primeira pelas colunas da segunda matriz. Só definimos o produto de A vezes o B se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, eu só vou conseguir multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda matriz. Vejam bem no exemplo que a prof deixou aqui. A matriz A, por exemplo, e a matriz B. Eu vou multiplicar as duas. Como que eu vou saber se eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Aqui a professora colocou demonstrativo que é uma matriz 4 por 2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas. Uma matriz B, que é 2 linhas e 3 colunas. Prof, como é que eu sei que eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Eu tenho que analisar o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B? No caso aqui, são. Então, eu consigo fazer essa multiplicação. E vai me resultar numa matriz C, no caso, 4 por 3.
exatamente a linha que sobrou do A e a coluna que sobrou do B. Então, essa multiplicação de A vezes B vai me resultar numa matriz C 4 por 3, com 4 linhas e 3 colunas. Veja um outro exemplo aqui. Matriz A, 4 por 1, 4 linhas e 1 coluna, vezes a matriz B, com 1 linha e 3 colunas. Eu consigo fazer essas duas multiplicações, essas matrizes? Número de colunas do A é igual ao número de linhas do B. Consigo. Vou obter uma matriz 4 por 3. Uma matriz 4 por 3. Então, eu consigo fazer essa multiplicação. Certo, pessoal? Então, tem que tomar cuidado aí nessas multiplicações para ver, analisar primeiro o número de colunas de uma matriz com o número de linhas da outra, certo? Após essas explicações, vocês podem fazer os exercícios enviados para o sistema, certo? Um beijão a todos e uma boa aula!